Fala galera, beleza? É o seguinte, recentemente eu assisti um filme sobre a história do Elton John, né? A história assim, a origem, né, da sua musicalidade, né? Tudo chamado Rocketman. Já tínhamos falado muito bem desse filme e tudo, né? Eu tive algumas impressões assim, né? Não concordo com muita coisa, né? Assim, de como esse filme foi conduzido em si. Ele tem muita aquela coisa de musical, sabe? Assim, tipo Moulin Rouge, tipo aqueles episódios musicais de Riverdale, em que tem as pessoas estão num ambiente, aí daqui a pouco eles começam a executar alguma música, né? E não necessariamente o Elton John, que é o astro do filme, né? Que é o principal, né? Mas qualquer pessoa ali começa a cantar, desenvolver uma música, a música dele, né, no caso. Assim, eu achei meio estranho, porque essa coisa pende um pouco pro lado meio... dá um certo ar cômico, né? Pelo menos, assim, essa é a impressão que eu tive, né? É o que eu acho, né? Mas do ponto de vista, assim, histórico, cara, o filme é muito bom, cara, assim, tipo... conta toda aquela gênese, né? De como que ele surgiu e tudo. Bom, ele é de uma família, assim... bem desestruturada, né, cara, pra dizer a verdade. Não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista emocional. Tinha um piano na casa dele, então que ele começou a aprender sozinho, aprender de ouvido, fazendo toda aquela coisa, e ele foi muito incentivado pela sua avó, que era a pessoa assim que mais tinha um certo carinho por ele, assim, vamos assim dizer, né? E inclusive incentivou ele a ir fazer um teste, né, pra tentar uma bolsa de estudos, né? Ele tava mais ou menos no início da adolescência, né? E ele era um cara que ele pegava muitas coisas rápidas, né? Tipo, ele já chega ali, né? E a professora, né, tava executando uma música lá, né? Um clássico lá, uma música clássica. Aí ela pergunta, você não trouxe nenhuma partitura? Ele, não. Toca alguma coisa pra eu ver. Aí ele vai, executa a música e para, do nada. Eu falei, por que você parou? Eu falei, foi até onde a senhora tocou. Então a mulher já de cara percebeu que ele tinha um ouvido afiado, né? E é isso, ele começa a fazer, ele busca. O piano, ele se torna um refúgio pra ele, né? E assim, cara, o filme você fica assim com muito ódio dos pais dele, cara. Principalmente do pai. O pai era um militar, tava sempre em missão, fora do país, ausente. E assim, quando ele tava lá, ele não tinha nenhuma relação com o filho. Ele mal permitiu que o filho falasse alguma coisa e tal. Aí teve até uma cena que ele fala assim, pai, quando que eu vou poder te dar um abraço? Alguma coisa assim, né? O pai fala assim que ele, tipo, basicamente fala que aquilo é uma coisa de fresco, aguente firme, sei lá. Não tinha nenhum carinho pelo filho, cara. E aquilo é uma coisa assim que me revolta muito. Porque tem dois motivos, né? Um pelo fato do cara ser um militar, né? Que naquela época principalmente era uma postura totalmente rígida. E também um costume da época, né? Que os pais, assim, tipo, eles não tinham tanto apego, assim, pelos filhos, né, cara? Mas, assim, eu vejo, cara, porque, pô, eu com os meus filhos, assim, é a coisa que eu mais gosto de poder abraçá-los, de poder fazer um carinho e tal, né? A gente poder ter essa relação de pai e filho, né? E a mãe dele, assim, era meio mala e tal, e quando ele chega e assume, né, pra mãe dele que ele é homossexual, a mãe dele falou que já sabia e tal, mas falou pra ele ficar preparado porque ele jamais seria feliz. Eu falei, poxa, como é que você fala isso pra uma pessoa, né? Então, assim, o filme ele já começa com ele fazendo numa sessão de terapia, né, em grupo, né, por conta do abuso dele de álcool, de substâncias, né. E, enfim, cara, e outro lance também que acontece também quando ele já tá famoso e tal, ele vai visitar o pai, né, que já tinha separado da mãe já há um tempo, ele já tinha 2 filhos adolescentes. Mesmo assim, ele viu o filho como um estranho, né, tipo, até nessa parte, né, ele usava umas roupas bem chamativas, né, espalhafatosas, que era um personagem que ele criou pra si, que chamou atenção e funcionou muito bem. Só que nesse ele tava até com um terno discreto e tudo, mas ele tava com umas botas, né, meio chamativas. E o pai já criticou aquilo ali. Aí ele pede pra autografar um disco lá, daí começa a autografar. O disco não era pra ele, era pra um amigo dele. Então, assim, cara, o cara é um escrotão demais. Você vai assistindo essas coisas assim, dá aquela angústia, né, aquela vontade de jogar alguma coisa na televisão, né. Mas é a realidade, né, é o fato que ocorreu mesmo. E, assim, mostra, né, ele tinha uma dificuldade, assim, ele sabia compor músicas, mas ele tinha uma dificuldade para escrever. Então ele encontrou um parceiro
que fizeram, assim, tipo, todos os sucessos dele. Ele escrevia, ele já vinha com a melodia, e vice-versa, e aquilo lá casou muito bem, foi saindo, foi rolando aquilo ali, né, tudo, né? E ele até tenta, né, tipo, ele até sente um pouco de atração pelo cara, né, o cara falou assim, eu te amo, mas, então assim, eles não se envolvem eles se envolvem eles têm uma emoção, eles têm um envolvimento emocional, mas eles mas não assim, tipo, de relacionamento, né, propriamente dito. Enfim, e outra coisa, assim, mais duas coisas assim, que chamaram muita atenção, assim, para que potencializasse, né, esse lado musical dele. Uma era o jeito dele tocar piano, que ele chutava, né, o banco, ele pendurava no piano, ele ficava suspenso no ar, tocava com o cotovelo, com o joelho, com o que pudesse fazia. Então, assim, ele era o arraso, assim, cara, nesse ponto. Uma coisa muito parecida com Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis era assim, cara, de pegar o piano e tocava o piano de uma forma não convencional, né. E outro lance também eram as roupas, que realmente chamavam a atenção mesmo. Ele fazia coisa pra... Era tipo aquele, como se fosse um macacão do Elvis, só que colorido e com plumas e tudo mais que pudesse chamar a atenção. Cara, e assim, uma coisa assim que eu sempre penso, né? Esse lance do piano em si, piano é um instrumento é um instrumento clássico e é um instrumento assim nobre, né? Tipo, do ponto de vista... Você imagina a pessoa que toca piano, aquela pessoa que estudou em conservatório durante anos e tem toda uma postura para tocar. Aí esses caras vêm e fazem um trem totalmente inusitado, né, cara? Aquela forma diferente, uma forma assim considerada errada, né, de tocar. Mas é o que chama atenção e é o que é legal. E assim, é a mesma coisa você pegar, por exemplo, um baixista como o Flea, por exemplo, do Red Hot Chili Peppers, que dá cambalhota quando tá tocando, faz o diabo, toca com o instrumento no joelho, coisas assim que o pessoal não orienta, né? Muita gente fala que você deve tocar com o instrumento, né, de cordas um pouco mais em cima, né, que para você evitar lesões, né, tendinite, ler, toda aquela coisa. Enfim, é um filme assim, no geral, um filme que eu gostei bastante, cara, essa parte biográfica, de saber a origem do Elton John, tudo que gerou, né, como que gerou, como escolheu o nome dele. O Elton era um cara de uma banda que ele tocou. O John era uma homenagem direta ao John Lennon, que ele viu no quadro dos Beatles, né, no dia que ele foi buscar, né, tipo uma gravadora, alguma coisa assim, para ele poder mostrar a música dele, né. E é um filme legal, cara, vale muito a pena assistir. Se você puder, confira. E eu gostaria que você deixasse aqui no comentário algum detalhe marcante, alguma coisa assim importante que talvez eu não tenha citado. E também que eu gostaria que você dissesse o que você achou do filme. Valeu, galera. Até a próxima.